Como os ferreiros antigos conseguiram fazer espadas perfeitas que são impossíveis de reproduzir mesmo com a tecnologia de hoje? E quais análogos egípcios foram encontrados na Europa? Vamos tentar descobrir isso. E nesse episódio vou mostrar a vocês os objetos e artefatos mais misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar. Vamos lá. O Homem de Marree. Geoglifos são padrões geométricos ou figurados desenhados no solo. Os primeiros foram criados há 1000 anos. Na maioria dos casos, os números são tão grandes que só é possível vê-los do ar. Mas por que os povos antigos precisaram criar esses desenhos gigantes? Afinal, eles nem tiveram oportunidade de subir aos céus para avaliar o resultado. Mas esse não é o ponto agora. Esse é o maior geoglifo da Terra. A imagem se estende por 2,7 km de comprimento e sua largura é de 10 a 35 metros. O Homem de Marree, localizado na Austrália, está no livro dos recordes mundiais do Guinness, como a maior figura de arte humana. Mas por que ele foi criado? O desenho foi visto pela primeira vez em 1998 pelo piloto Trevor Smith, voando para Marree em um avião particular. Dado que o geoglifo está localizado no sul da Austrália, os cientistas acreditam que o homem representado no solo é um caçador armado com uma clava ou bumerangue. A inversão de sua figura lembra a pose em que os deuses gregos e romanos são frequentemente retratados. Alguns especialistas afirmam que o Homem de Marree não é nem um pouco antigo. Foi percebido tarde demais, o que significa que o geoglifo pode ter sido criado há 50 ou 70 anos. Por muitos anos se tentou descobrir a origem do desenho, mas sem sucesso. Até ofertas de grandes somas de dinheiro para a divulgação da identidade do artista foram tentadas, mas mesmo depois que as autoridades anunciaram oficialmente que não iriam conduzir nenhum processo judicial contra os criadores do desenho, ninguém apareceu para assumir a autoria. O Egito é famoso por seus objetos grandiosos. Só as pirâmides e sarcófagos dos faraós valem muito. Mas muitas pessoas não sabem que não foram apenas os egípcios que construíram pirâmides dos tempos antigos. Em 2005, o arqueólogo amador Semir Osmanagic descobriu várias pirâmides na Bósnia e Herzegovina. Ele imediatamente afirmou que eles eram os mais antigos da Europa e possivelmente do mundo. E de fato, as pirâmides da Bósnia provaram ser uma sensação para todo mundo científico. No entanto, na própria Bósnia, muitos cientistas se recusaram a aceitar que as pirâmides próximas à cidade de Visoko fossem estruturas feitas pelo homem. Uma comissão do Ministério da Cultura enviada para investigar as pirâmides argumentou que elas são de origem natural. No entanto, o próprio Osmanagic está convencido do contrário, e ao mesmo tempo sugere que a idade das pirâmides pode variar entre 12 e 40 mil anos. Parte da comunidade científica declarou Osmanagic um embusteiro, enquanto outra parte reconheceu sua descoberta como genial. De acordo com as declarações dos oponentes de Osmanagic, essas pirâmides são formações naturais e nada têm em comum com construções artificiais. E o que você acha? As pirâmides da Bósnia poderiam fazer parte de uma civilização antiga ou são realmente formações naturais? Diz para mim nos comentários. E fique ligado para ver a peça de mobiliário mais amaldiçoada da história, aprender sobre o misterioso portão estelar e ver a espada antiga mais perfeita que nem mesmo pode ser feita nas condições modernas. Vamos nessa! Koh-i-Noor. No final do século XIX, o Koh-i-Noor, que significa montanha de luz, foi parar na Grã-Bretanha, como presente destinado à Rainha Vitória. O diamante era lindo. Ele é considerado o maior do mundo, mas a Rainha Vitória sabia de antemão que a gema era notória. Acreditava-se que trazia azar a todos os seus proprietários. A história da joia remonta ao início do século XIV. No entanto, não é muito reconfortante. A pedra amaldiçoada passou de dono para dono, vagando por todo o Oriente e trazendo miséria e morte. O último dono da pedra na Índia foi o Maharajara, que estava ciente da fama devastadora do Koh-i-Noor e decidiu se livrar dela. Mas aparentemente não conseguiu fazer nada a respeito, pois morreu repentinamente. Na Grã-Bretanha, decidiu-se cravar a pedra recebida como presente na coroa real, mas desde então só as mulheres o usaram. E não é por acaso. A lenda nos diz que a pedra traz problemas apenas para os homens. Mas o que aconteceria se um homem usasse a coroa britânica? O Codex Gigas, ou Livro Gigante, popularmente conhecido como a Bíblia do Diabo, é considerado um exemplo inestimável de um manuscrito religioso do século XVIII. Não é chamado de livro gigante à toa, é um manuscrito medieval muito grande. Sua altura é de 89 centímetros, a largura de 49 centímetros e pesa até 75 quilos. À primeira vista, não há nada de incomum no conteúdo do manuscrito. Na maioria das páginas, vemos um texto ricamente ilustrado, com conteúdo religioso. Mas na página 290, de repente, vemos um retrato do diabo. Curiosamente, na próxima página está uma imagem do céu. Reconheço que não foi assim que você imaginou, não é? Desde sua descoberta, os cientistas têm discutido sobre como e por que o retrato do diabo apareceu no livro.
Alguns estão até convencidos de que os beneditinos em cujo mosteiro o manuscrito foi criado eram adoradores do demônio. No entanto, existe outra lenda assustadora. Segundo ela, um monge chamado Hermann, o recluso, foi colocado em uma cela sem o direito de sair por uma violação grave dos regulamentos do mosteiro. Furioso, Hermann, o recluso, prometeu escrever um livro em apenas uma noite, que tornaria o mosteiro famoso. Pedindo ajuda ao diabo, o monge de fato terminou o manuscrito a tempo, mas o diabo deixou uma marca nele, seu próprio retrato. Parece fantástico demais, mas nem mesmo os cientistas modernos têm uma explicação melhor. A maldição da cadeira. Que mistério poderia guardar uma cadeira comum de madeira? Não é à toa que a cadeira inclinada de Busby se tornou uma das exposições mais populares no Museu Thirsk. Diz a lenda que o objeto foi amaldiçoado pelo assassino Thomas Busby pouco antes de sua execução em 1702. Acredita-se que antes de sua execução, Busby amaldiçoou a cadeira em que costumava se sentar no pub local. 10 anos depois desse incidente, um limpador de chaminés entrou no bar para descansar. E mais tarde ele morreu, tornando-se a primeira vítima da maldição. Por mais de 250 anos, essa cadeira enviou mais de 60 pessoas à glória. Cada um deles morreu após qualquer contato com a cadeira. Após uma série de mortes, o dono do pub onde ficava a cadeira entregou-a ao museu local, onde agora está pendurada a uma altura de meio metro. A maioria dos cientistas, é claro, duvida da realidade da maldição de Busby, mas os fatos não podem ser contestados. A espada de Damasco. Gostamos de pensar que o mundo moderno absorveu todo o conhecimento das antigas civilizações. No entanto, às vezes, os arqueólogos encontram artefatos que não podem ser reproduzidos, mesmo com a tecnologia mais avançada. Por exemplo, o segredo da produção de espadas de aço em Damasco ainda não foi resolvido. Os cientistas acreditam que nos tempos antigos essas espadas eram extremamente valorizadas por sua força e equilíbrio. Dizem que a lâmina poderia cortar uma folha de seda que caísse em sua ponta. Infelizmente, a arte de forjar essas espadas foi perdida. Cientistas modernos, depois de escanear as criações de antigos artesãos, chegaram à conclusão de que a nanotecnologia era necessária para criar esse metal. Mas na Idade Média não se sabia nem mesmo sobre a existência de tal campo da ciência. Poderia tal criação perfeita ter surgido como resultado de uma série de experimentos aleatórios? Eu acho que não, mas os cientistas ainda são incapazes de explicar a natureza das espadas antigas. Na reserva natural do Sri Lanka, conhecida como Royal Goldfish Park, há um local incrível e difícil de explicar, um legado da antiga civilização. O parque está repleto de belos jardins e ruínas de edifícios do século III a.C., mas um estranho desenho esculpido na rocha de granito chama atenção especial. A imagem é chamada de Sakwala Chakraya, mas também é conhecida como o Portão Estelar do Sri Lanka. O portão é uma talha na superfície irregular da rocha granítica em forma de diagrama circular. É cortado por ranhuras rasas na superfície curva. Quando visto de frente, o diagrama parece um círculo regular, com pouco menos de 2 metros, dividido em segmentos retangulares com figuras no centro. A maioria das figuras são imagens de um círculo com uma cruz inscrita nele. Esse diagrama é circundado por uma faixa que mostra várias criaturas marinhas nadando no sentido horário. Mas o que esse círculo significa? Não existem tais imagens na cultura hindu ou budista, então acontece que o portão estelar não tem nada a ver com religião. Nem os historiadores modernos foram capazes de explicar o significado das figuras de seres desconhecidos retratados nas bordas da figura. A imagem poderia ser um mapa de um mundo paralelo ou um portão através da qual civilizações antigas se comunicavam com aliens? São muitas hipóteses, mas os cientistas ainda não foram capazes de desvendar o mistério do portal estelar.